Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os filisteus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Podeis tomar assento. Glória a Jesus. Irmãos, texto maravilhoso, da qual vai aqui relatar acerca daquele que viera a ser o último milagre de Jesus em terra. Alguns estudiosos, eles vão dizer que este milagre que Jesus ele realizou na vida de Lázaro, a qual já estava morto há 4 dias, e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Alguns vão dizer que este milagre ele foi crucial para que os fariseus viessem a decidir por matar Jesus. E por que isso? Porque os feitos de Jesus, as manifestações de Jesus, os milagres de Jesus estavam ficando cada vez mais notórios. As pessoas estavam cada vez mais crendo em Jesus por conta das suas manifestações. E aqui essa atitude, essa manifestação, esse movimento que estava acontecendo em torno de Jesus, estava levantando inveja, estava suscitando ira no coração dos fariseus, dos judeus, que era a oposição às pregações, ao ministério, ao ensinamento de Jesus. Então os estudiosos vão dizer que este foi a gota d'água. Esse milagre foi a gota d'água para que eles viessem de fato decidir dar cabo da vida de Jesus. Querido, a Bíblia ela vai dizer que Lázaro ele estava enfermo. E segundo a Bíblia, Jesus era muito próximo de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria. Havia uma intimidade entre Jesus e entre a família de Lázaro, a ponto de que a Bíblia vai dizer que Jesus ele constantemente visitava a casa de Lázaro para ali conversar, para ali ensiná-lo, para ali instruí-lo. E uma dessas situações nós vamos ver a qual Jesus ele entra na casa e ele se assenta para ensinar, e Maria, irmã de Lázaro, senta ali aos pés de Jesus para ouvir. E Marta estava tarefada com os afazeres da casa, e Marta vai se incomodar com aquilo e vai dizer: Senhor, não te incomoda que minha irmã esteja aí assentado
enquanto eu estou aqui atarefada com as obrigações da casa, mande que ela venha me ajudar. Jesus vai virar para Marta: Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria, ela escolheu a boa parte. Então nós vamos ver que havia uma intimidade, havia uma certa amizade, uma afinidade entre Jesus e a família de Lázaro. Nós não vamos ver em lugar nenhum outra situação da qual Jesus ele demonstrou tamanha afinidade, tamanha intimidade, tamanha aproximação com qualquer outra pessoa. Mas presbítero, a Bíblia diz que Jesus ele também entrou na casa de Zaqueu, porém ali era uma situação específica, porém ali era algo que Jesus tinha que fazer. Jesus precisava transformar, mudar a história de Zaqueu. Na vida de Lázaro, na família de Lázaro, era diferente. Jesus ele visitava constantemente a família de Lázaro para ali viver em comunhão, para ali conversar, para ali trocar ideias. Não foi a mesma visita da qual ele fez a casa de Zaqueu. Porém, ele vai dizer que agora Lázaro está enfermo. E agora Marta e Maria, suas irmãs, vai mandar que o mensageiro ele vá até Jesus e leve a notícia da enfermidade de Lázaro. Imagino eu que o pensamento de Marta e Maria era: Jesus é nosso amigo, Jesus é muito íntimo de nós, Jesus ele gosta muito de Lázaro. Quando ele souber que Lázaro está enfermo, ele vai vir rapidamente para socorrer lá. Porém, ele vai dizer que Jesus ele vai dar um recado para o mensageiro. Ele vai dizer o seguinte: essa enfermidade ela não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. Aleluia. E a Bíblia diz que agora Jesus ele vai permanecer mais alguns dias, mais 2 dias, onde ele estiver. E a Bíblia diz que Betânia ela ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, ou seja, não era perto a viagem de Jerusalém para Betânia. Porém, Jesus ele fica ainda 2 dias. E quando de repente Jesus ele vira para o seu discípulo e vai dizer o seguinte: voltemos agora a Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu só quero ver aqui se eu falei o nome da cidade certo. Aleluia. Eita, me fugiu aqui o nome da. Me fugiu aqui o nome da cidade. Voltemos para a Judéia, disse Jesus. Voltemos para a Judéia. E a Bíblia diz que os discípulos agora vão questionar Jesus: mestre, agora como queriam te matar na Judéia, o Senhor volta para lá? Aí ele vai falar: olha, ele vai dar um recado: olha, não tem 12 horas no dia. Sendo assim, se alguém anda de dia, ele não tropeça porque ele vê a luz do dia. Mas se anda de noite,
para ele, para clareá-lo, para iluminá-lo. E ele diz que, depois dessa palavra, ele vai seguir em diante, vai dizer: Lázaro, nosso amigo, ele dorme, porém eu vou despertá-lo. E agora os discípulos vão dizer: Senhor, mas se ele dorme, ele não está seguro. Eles estavam preocupados que Jesus tinha que voltar para uma cidade onde tentaram tirar a sua vida. Eles estavam preocupados com o que poderia acontecer com Jesus. Então eu vou falar: Senhor, se ele está dormindo, ele está seguro, não tem necessidade de ir falar. Aí Jesus vai falar: Lázaro está morto. E é bom que eu não estivesse lá, que nós não estivéssemos lá. Para quê? Para que vocês creiam. Irmãos, algo me chama a atenção neste texto. Algo vai me fazer parar, observar, analisar. Inúmeras vezes Jesus ele vai chamar a atenção dos discípulos quanto à necessidade deles crer, deles o conhecerem, saberem de fato quem era Jesus e qual era o seu propósito. Ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando lá no evangelista Anderson, e a palavra que eu ministrei lá foi no capítulo de número 2 do Evangelho de João, a boda de Caná da Galileia. E o propósito desse texto era, eu dizia o seguinte lá: tudo que Jesus faz, toda a manifestação de Jesus, ela tem um propósito, ela tem um porquê. Jesus não faz nada simplesmente por fazer. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E qual foi o propósito? Qual era a necessidade de Jesus ele ter transformado a água em vinho? Qual foi a necessidade dele realizar essa maravilha, esse milagre naquele casamento? Porque Maria chegou até ele e pediu socorro porque os noivos eles estavam passando por situações adversas. Não. O propósito era para que os discípulos viessem de fato crer em quem era Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho para o capítulo de número 1, nós vamos ver que Jesus ele se depara com Natanael, um dos discípulos. Ele vai dizer o seguinte: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael vai perguntar: e como tu me conheces? Aí ele vai dizer: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael, por conta disso, vai começar a elogiar Jesus: tu és o mestre, tu és o filho de Deus, não sei o que, vai começar a elogiar. Aí ele vai falar: o que eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crê? Coisas maiores que essas verás. Tu Amém. Verás os céus abertos, Glória a os Deus. anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Por que Jesus vai falar isso? Por que Jesus vai dizer isso para Natanael? Porque quando Filipe chama Natanael, ele vai dizer o seguinte: olha, encontramos aquele da quem Moisés escreveu na lei, encontramos aquele da qual os profetas falavam na Escritura. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí Natanael vai falar o seguinte: pode vir algo bom de Nazaré? Natanael vai duvidar da palavra de Filipe, quando Filipe diz que encontrou aquele da qual Moisés e os profetas anunciaram, Cristo, aquele prometido que haveria de vir. Ele vai duvidar. Então por isso que Jesus vai falar para ele: porque eu te disse
que te vi debaixo da figueira, tu crê. Aí quando ele acaba de realizar essa manifestação, a transformação da água em vinho, a Bíblia vai dizer que agora os discípulos creram. A Bíblia vai dizer que a glória de Deus foi manifestada e os discípulos creram em Jesus. Então o propósito da manifestação desse casamento era que os discípulos viessem crer. Aleluia. E da mesma forma, aqui na ressurreição de Lázaro, o propósito era que a glória de Cristo viesse ser manifestada. Era que o povo viesse conhecer Jesus por intermédio da manifestação da ressurreição de Lázaro. Por isso que ele vai falar: olha, essa enfermidade é para a glória de Deus. Então agora Deus vai falar que então Jesus vai falar para o discípulo o seguinte: olha, bom é que nós não estivéssemos lá, para que assim vocês viessem de fato crer. Porque se eles estivessem lá e Jesus ele já fizesse a manifestação e Lázaro não viesse a morrer, de repente para os discípulos seria como se fosse algo normal, algo que de repente até se de repente levasse no médico, ele poderia ser medicado e estar bem, recobrar a saúde. Aí ele vai falar: foi bom que nós não estivéssemos lá, para que vocês viessem crer. Mas aí agora ele vai dizer que quando Jesus ele chega em Betânia, já se fazia 4 dias que Lázaro já estava morto e enterrado. E ele vai dizer que agora Marta, ela sabendo que Jesus ele está chegando, ela vai ao encontro de Jesus, ela vai começar a questionar: Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Aí depois ela vai dizer: mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele fará, Ele atenderá. Aí ele vai falar: teu irmão há de ressuscitar. Porém Marta ela vai questionar mais uma vez: sim, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Aí ele vai falar: minha filha, eu não estou falando no tempo futuro. Minha filha, eu não estou falando do que virá no futuro distante. Estou falando do hoje, do já, do que está para acontecer. O teu irmão há de ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus, aleluia. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus. E agora a Bíblia vai dizer que Marta, ela vai até Maria, vai chamar Maria: Maria, o médico chegou e ele te chama. E Maria vai até Jesus. Indo Maria até Jesus, a Bíblia diz que a multidão ela vai seguir Maria, porque eles imaginavam que Maria ia ao túmulo para chorar, para desabafar. E eles vão seguir Maria. Naquele tempo havia-se um costume de quando havia um sepultamento, quando alguém morria, algumas pessoas eram pagas para estar no sepultamento, para chorar no sepultamento. Pessoas recebiam para chorar no sepultamento. Então essas pessoas, ao ver
se deslocando para o túmulo, eles resolvem acompanhar, porque eles tinham que cumprir aquilo pelo qual eles foram contratados. Porém, quando eles chegam, eles se deparam com Jesus. E agora Maria, assim como Marta, vai falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que agora Jesus, vendo Maria chorar, Jesus vendo a multidão, Jesus ele se comove dentro de si e Jesus vai chorar. Algumas pessoas vão dizer que Jesus ele chora porque ele era muito amigo de Lázaro. Ele chora porque ele se comoveu, ele sentiu a dor de Maria ao vê-la chorando. Já outros vai dizer que Jesus chora ao ver a incredulidade do povo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chorou. E agora ele vai perguntar: onde o puseram? Aí Marta vai falar: Senhor, vem e vê. E Jesus vai falar: tirai a pedra. E agora Marta ela vai dizer: Senhor, mas já faz 4 dias, já cheira mal. Aí ele vai falar: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí Jesus mais uma vez vai dizer: tirai a pedra. E eles tiram a pedra. E ao tirar a pedra, ele vai dizer: Lázaro, venha para fora. A Bíblia diz que no mesmo instante, Lázaro, ele sai, todo envolto em faixa. Jesus vai dizer o seguinte: desatai-o e deixai-o ir. Queridos, tem coisas na minha e na tua vida que nós que temos que fazer. Tem coisas na minha e na tua vida que eu e você, nós temos que tomar atitude para que venha a acontecer. Mas tem coisas que só Jesus pode fazer. Glória a Deus, aleluia. Tem coisas que se Jesus não fizer, não adianta insistir, porque não vai dar certo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não Eita, vai glória. dar certo. É por aí mesmo. Tem pessoas que têm orado, têm clamado: Senhor, abre a porta, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, eu necessito. Abre a porta. O Senhor tem poder para abrir? Tem. O Senhor pode abrir? Ele pode. Só que eu oro, eu clamo, eu peço, mas a atitude eu não demoro. Como assim? Eu quero que a porta se abra, mas eu não me preocupo de elaborar um currículo. Eu não me preocupo de procurar me aperfeiçoar naquilo que eu
Aleluia, Deus. Eu não me preocupo em estudar para me adquirir um pouco mais de conhecimento. Eu quero que a porta se abra, porém eu acordo meio-dia, 1h da tarde. Eu não acordo cedo para sair e distribuir currículo, mas eu quero que a porta se abra. A Bíblia, ela diz que o sol ele nasce para justo e injusto. Ou seja, a mesma possibilidade que aquele que serve a Cristo tem de arrumar emprego, aquele que também serve, que não serve, ele também tem. Por quê? Porque ele se prepara. Ele se prepara para a oportunidade. Ele luta, ele se esforça para que naquele momento